Esse exercício que o governo vem fazendo de relativizar os números, de apertar os números, tem sido escapista, né? Quando você considera a realidade, e beira, em alguns casos, desonestidade, sabe? Beira a irresponsabilidade. Porque, se não vejamos, vamos pegar os números citados pelo próprio secretário executivo adjunto da pasta, Élcio Franco. Ele diz: precisamos relativizar o número de mortos em relação à população mundial. Vamos relativizar então. Portanto, o Brasil tem, por milhão de habitantes, eu fiz as contas, 79, quase 80 mortes por milhão de habitantes. A Rússia, que está nesse ranking dos 10 mais, citado pelo secretário, tem 19. 19 por milhão de habitantes. Milhão de habitantes. No Reino Unido, esse número é mais alto, 513 milhões. 513 mortes por milhão. Nos Estados Unidos, obrigada, Megali. Nos Estados Unidos, 278 mortes por milhão. É importante que a gente diga também, já que é para relativizar então, o Brasil testa muito menos. Vamos aos testes por milhão? Aí sim a gente tem uma diferença gritante. Estados Unidos, 37.188 testes por milhão de habitantes. Reino Unido, 39.542. A Rússia, 50.383 testes por milhão de habitantes. E o Brasil? 3.462. Testa-se muito menos no Brasil. Se é para relativizar, vamos relativizar todos os números. Vamos lá, a comparação feita pelo secretário com a Turquia. Números da Turquia. 50 mortes por milhão de habitantes. O Brasil já chega a 80. 50 na Turquia, quase 80 no Brasil. Se a gente quiser relativizar também, ontem a gente trouxe aqui reportagem do Ivan Brandão falando sobre os 30 mil profissionais da saúde que tiveram Covid-19. Sabe quantos nos Estados Unidos, já que é para relativizar? 9 mil. 9 mil. A população dos Estados Unidos é bem maior do que a brasileira. Passa dos 300 milhões, a nossa de 210. Pronto, é isso. 9 mil com Covid-19, agentes de saúde. No Brasil, 30 mil foi o que revelou a reportagem do Ivan Brandão. Agora, a gente tem mais. Na semana passada, essa tem sido uma prática comum de entes do governo, né? Na semana passada, o próprio presidente Jair Bolsonaro fez uma comparação, ele foi perguntado sobre comparações com a Argentina. Vamos ouvir aqui de novo, Carla, o que disse o presidente. É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, né? E talvez, vamos falar da Suécia. A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Você está defendendo, com toda certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso que você faz. Outra pergunta aí. A Argentina tem uma taxa de 7,4 mortes por milhão. É essa comparação já que o presidente pediu, né? A gente tem 70 mortes por milhão. Agora são todos números, a gente fica olhando para esses números, fazendo a proporção, é muito número, né? A Suécia tem 264, se não me engano, por milhão. É um índice de mortes muito maior do que o brasileiro. E o presidente, nessa entrevista aí, pediu para que nós olhássemos para a Suécia, que não fechou. De fato, a Suécia não fechou. E tá passando por um período de carnificina. Tem uma imagem muito forte do primeiro-ministro sueco chegando a um hospital. Desculpa, só fazendo um parêntese para que você possa concluir, Sheila. O Bolsonaro pediu para que a gente olhasse para a Suécia, estamos olhando para a Suécia. O primeiro-ministro sueco chegando a um hospital para visitar esse hospital, coisa que, aliás, o nosso presidente não fez uma única vez desde o início dessa pandemia. E formou-se uma fila ali para receber o carro do primeiro-ministro de médicos e enfermeiros, todos eles de costas. Fazendo ali uma manifestação silenciosa, virando as costas para o chefe de Estado da nação, demonstrando ali o seu desagravo e a sua insatisfação com a política pública da Suécia, que por enquanto provou-se uma tragédia. A Suécia tem inúmeras vezes mais mortes, mesmo quando a gente faz o índice por milhão de habitantes, do que os seus vizinhos escandinavos. Então, aquele exemplo para qual o presidente nos pediu para olhar é um dos piores da Europa. E aquele que ele disse que está caminhando para o socialismo, aliás, eu não vejo onde que está a relação entre o socialismo, o capitalismo e a quantidade de mortes. A gente está falando aqui de políticas públicas de saúde. A Argentina é um excelente exemplo sob qualquer parâmetro na comparação com o Brasil.
Bom, para aqueles ouvintes que nesse momento estão escrevendo, e são muitos, falando assim, nossa, mas como vocês são pessimistas, né? Cadê o otimismo? Não se trata de pessimismo ou otimismo. Se trata da realidade. Os números são esses. Aliás, quando você olha para os números absolutos, não precisa relativizar. Eles já são dramáticos o suficiente, já são trágicos o suficiente. Em vez de relativização, respostas. Qual é o plano nacional? Qual é a recomendação para os estados e para os municípios? Qual é o plano para conter disseminação? Qual é o plano para proteger agentes de saúde, esses 30 mil que foram infectados e quantos mais estão expostos a esse risco? Qual é o plano nacional? Ninguém viu ainda. A gente tem quase 17 mil mortos no Brasil. São 270 mortos por dia. Nada mata mais do que isso por dia no Brasil. A gente não pode ignorar. E sabe uma outra coisa? Ontem a gente teve praticamente 2 aviões caídos no Brasil. Foram 2, quase 700 mortes. Ontem é como se tivessem caído 2 aviões no Brasil e o que a gente tivesse ouvido dos governantes seria algo como... Mas sabe o que é? Nos Estados Unidos cai mais avião, proporcionalmente. Entendeu como é que é? O que você fala para as famílias dessas 700 pessoas? É isso que proporcionalmente, relativizando, estamos bem? Não. É no mínimo desumano, insensível tratar dessa maneira os números que são trágicos. E é pior quando você compara com um acidente aéreo, né? Porque é como se cada pessoa a bordo de um avião tivesse a capacidade de contaminar alguém que caísse no próximo avião. Porque essa é a realidade. A gente está há 2 meses da primeira morte. Dia 17 de março, a gente tinha 1 morto. 17 de maio, pouco mais de 2 mil mortos. A gente está com 17 mil mortos. Os números são, sim, trágicos. Não se trata de otimismo, até porque agora há pouquinho a gente trouxe exemplo do Rio Grande do Sul, de como é possível, sim, adotar medidas que contenham a disseminação. Agora, a gente não pode relativizar até em respeito a essas famílias que perderam seus parentes.